Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Escola do Legislativo. Estamos aqui em mais um bate-papo da Escola do Legislativo, novamente com o nosso projeto Pensando Balneário Camboriú. No último programa nosso, a gente falou sobre educação e hoje iremos falar sobre cultura. A importância da cultura para a nossa cidade, a importância que ela teve no passado, mas principalmente aquilo que nós queremos, que nós desejamos para a cultura de Balneário Camboriú no futuro. E vamos ouvir isso de quem entende de cultura, de quem é especialista nessa área. Hoje está conosco aqui a Lilian Camargo, que é conservadora e restauradora, também o André Gevaerd, que é diretor de cinema, e o Fernando Cardoso, que é artista visual. Nesse bate-papo que nós teremos hoje, como vocês já sabem, será feito um podcast, estará na nossa TV Câmara, Rádio Câmara, nas nossas redes sociais, e o resultado final dele é a construção de um livro para que a gente possa ter isso bastante documentado para o nosso futuro. Em nome do presidente da Câmara de Vereadores, vereador Marcos Curtis, e em nome do presidente da Escola do Legislativo, vereador Gelson Rodrigues, eu dou as boas-vindas a todos. Vamos começar com a Lilian. Lilian, você já está há algum tempo, envolvida aí na cena cultural, através de trabalho realizado na nossa Fundação de Cultura, é funcionária efetiva da nossa Prefeitura Municipal e tem, assim, um grande conhecimento do que aconteceu do passado da nossa cultura. Balneário Camboriú é uma cidade muito jovem e formada por pessoas vindo de várias culturas diferentes, muito gaúcho, muito paulista, do interior do Paraná, interior de Santa Catarina, argentinos, um pouco de uruguaios. Isso tudo dá um caldeirão cultural muito diversificado e, ao mesmo tempo, nos dificulta de ter uma identidade própria. Essa afirmação está correta ou eu estou completamente errado nessa afirmação? Eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que é justamente essa diversidade que traz essa identidade de Balneário Camboriú. Dinâmica, multicultural, congrega experiências de várias pessoas de naturezas distintas, muito diferentes. E Balneário Camboriú é uma cidade muito acolhedora, por isso que vem tanta gente de fora. E a gente tem desde a cultura tradicional, vista ali pelas praias agrestes ainda, as comunidades, até o nosso centro que tem essa diversidade, E eu sou filha da terra também, a minha formação cultural se deu na região, se deu em Itajaí, em Balneário Camboriú, e eu já estou desde menina muito engajada assim, em produzir aqui em Balneário. Esses dias a gente estava compartilhando, o Fernando até me compartilhou comigo uma matéria do jornal, eu, mocinha, nos anos 90, já fazendo pinturas, enfim, eu e minha irmã, a gente já engajada no movimento artístico da cidade, Bastante importante, Só para avisar quem está nos vendo, eu estou sem máscara, mas nós estamos, quem estiver nos vendo aí daqui a um tempo, eu espero que você esteja vendo esse programa, nós já tenhamos fora do nosso problema com a Covid, que nós vivenciamos desde 2020, mas estou sem máscara porque já tomei as 2 doses da vacina. Nós aqui na Câmara temos um sistema muito rigoroso de verificação todos os dias e também porque eu estou aqui num distanciamento, Os demais, que são bem mais jovenzinhos, ainda não tomaram a 2ª dose da vacina, então nós optamos para que ficassem com máscara. Só para quem estiver vendo daqui a um tempo e que provavelmente nós já não teremos mais o problema da Covid, não se assustar, Eu vejo aqui que a gente está avançando bastante na questão de artes visuais em Balneário Camboriú. Quando eu digo avançando bastante, as minhas referências são referências de uma cidade de 20, 30 anos atrás, em que nós tínhamos quase nada relacionado à cultura, Ainda tem muito, obviamente, o que se avançar,
Mas Balneário Camboriú tem muito a contribuir do ponto de vista das artes visuais para o Brasil, inclusive, né? Pô, nós temos cenários lindos, maravilhosos, nós temos ao mesmo tempo que nós temos uma cidade com os maiores prédios do Brasil, nós também temos praias agrestes lindas e em alguns momentos quase que intocada, né, pelo ser humano. Isso facilita a vida de vocês que trabalham no setor de artes visuais? Uhum. Eu acho que ter uma cidade como Balneário Camboriú, como sua matéria-prima, né, é muito legal, assim, você consegue enxergar várias cidades, vários perfis diferentes, então você consegue fazer um recorte mesmo, né? A gente tem que entender que a arte, ela faz recorte, não é capaz de te mostrar o todo, né? E Balneário Camboriú tem muitos recortes. Então a gente consegue aqui, né, por conta dessa diversidade, essa cidade multifacetada, com várias culturas, né, com várias origens, a gente consegue dar conta de mostrar um local bem interessante assim e que consegue de alguma maneira se comunicar com pessoas de qualquer lugar do Brasil e também de outros países. E essa diversidade de pessoas ajuda no trabalho de vocês? Ou seria melhor que nós tivéssemos uma cara única, própria, para que a gente pudesse trabalhar? Então, como artista visual, né, assim como eu tenho contribuído, né, com alguns painéis artísticos aqui pela nossa linda Balneário Camboriú, né, a nossa maravilha do Atlântico, né, e assim, o que eu percebo é que cada lugar tem a sua história para ser contada, né? E cada esquina, mesmo sendo num centro muito localizado ali como, por exemplo, a Avenida Brasil, como, por exemplo, até mesmo uma avenida ou uma esquina mais retirada, uma marginal leste ou oeste. Quando nos propomos, nós acabamos fazendo parte daquele local, daquele ambiente, né? Quando nós propomos o pensamento coletivo, a arte de rua, essa que hoje eu defendo, né? como algo importante, né? e muito direta ao público, né? Eu uso ela como uma ferramenta onde é possível trazer a arte de maneira democrática. Nesse momento que eu estou ali pintando, eu conheço desde juízes, juízas, catadores de reciclado, eu posso tomar um chimarrão com um gaúcho que vive aqui, sei lá, 20 anos, e dessa forma, na minha concepção, no meu universo, acaba contribuindo, enriquece. E também, como eu sou muito sensível a essas questões, né, de conhecer pessoas e amizades e tudo mais, isso acaba contribuindo para o próximo serviço, para o próximo trabalho. A partir dali, o meu bloco de nota ele já sai com mais contatos, com mais histórias para contar e assim sucessivamente. Cada local tem algo muito particular. Nós somos uma cidade muito louca, né? No sentido de que nós somos uma cidade extremamente jovem. Temos aqui, na formação da cidade, o bairro da Barra, que tem algumas das construções mais antigas do estado, como é o exemplo da nossa igreja ali da Barra, é a terceira mais antiga, né? Provavelmente, a gente não tem muita documentação coerente sobre a fundação dessa capela, né? Mas é o plano jesuítico de ocupação do litoral, então provavelmente é uma das mais antigas. Terceira ou quarta. Tá ali, né, nessa. E aí você vem para um centro da cidade que começou a se desenvolver praticamente na década de 90, a partir do ano 2000 até então, né, com o estilo de edifícios que nós temos, arranha-céus, grandes edifícios, né? Isso, a gente tem o Hotel Marambaia, por exemplo, que é uma edificação com importância nacional. Sim, Tinha essas construções modernistas em Brasília, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Balneário Camboriú. Sim. Né?
Então é muito E o Hotel avançada, né, para a época, né? Era é uma mais grande... antigo do que a cidade, né? 64, não tem um ano de fundação da cidade. É bem interessante. Então esse contraste ele acaba sendo bastante interessante para todos de vocês que estão aqui hoje, porque ao mesmo tempo que você tem um espaço para arte de rua, para arte de grafite, você também tem algumas construções que nos remetem a grandes nomes ou a história e tal. Então essa junção disso tudo traz para Balneário Camboriú grandes possibilidades, né, na parte cultural da cidade. Como que vocês veem o futuro agora? Como que vocês veem o futuro da cultura para Balneário Camboriú? Porque nós conseguimos construir, em especial nos últimos 15, 20 anos, alguns instrumentos para a cultura de Balneário Camboriú que também não tinha, e é importante que a nossa população saiba disso, que nós não tínhamos instrumentos como o próprio Teatro Municipal, Bruno Nites, né? Ou até mesmo para a cultura de rua, as nossas praças de skate, que a primeira se faz lá na Barra Sul e agora temos uma segunda que também nos ajuda bastante a ter esse desenvolvimento na ligação do esporte com a cultura. Mas e o futuro de uma cidade que não para de crescer, com arranha-céus cada vez mais alto, né, e com a população cada vez mais condensada? Como que vocês veem isso? O que vocês acham que é o futuro da cultura para Balneário Camboriú? Bom, eu tenho uma profissão um pouco comum, né, que eu sou conservadora e restauradora. E nós, conservadores e restauradores, nós pensamos no objeto, na obra de arte, no documento do passado com vistas visando o futuro, né, que a permanência desse bem, né, seja prospectado para gerações futuras, né? E cada vez mais esse sentimento de pertencimento da cidade, né, vistos nas edificações, nos objetos, nos murais, na produção audiovisual, cada vez mais tem se consolidando, né, para contar a história dessa cidade, que realmente é muito jovem do ponto de vista de emancipação, tem uma história pregressa, né, muito importante, mas que ela dialoga com o mundo, né? E realmente as nossas políticas culturais, elas são muito recentes. A Fundação Cultural foi criada em 2004, né? Muito novinha, né? É muito novinha, né? Mas mesmo assim, sendo uma cidade de 46 km², né, nós já temos alguns equipamentos públicos muito importantes e temos também equipamentos privados que nos dizem sim, é possível viver da cultura, existe um mercado de cultura, existe essa economia da cultura. E eu penso que cada vez mais isso vai se consolidar e vai prospectar, né? As políticas públicas têm sido pensadas nessa perspectiva, né? De cada vez mais economia da cultura, né? Que está ligada à produção de conhecimento sensível, né? Seja através de um filme, de uma pintura, de uma fotografia histórica, de uma biblioteca com um acervo, né, importante, ela se consolide e se torne cada vez mais forte para o futuro. Então, penso que há uma grande consolidação das políticas públicas e dos equipamentos de cultura, né? Pelo menos a gente trabalha para isso. Eu sou funcionária efetiva, né? E o funcionário público, ele é vocacionado de trabalhar para a comunidade, né? Prevendo o futuro, né? Pelo menos eu e a minha equipe, né? A gente procura trabalhar nesse sentido, né? De qual o legado que a gente vai deixar, né, para os nossos filhos, para os nossos netos, né? E poder usufruir disso também lá mais adiante, né? E vocês acham que sobrevive equipamentos como biblioteca, arquivo histórico,
museu à modernidade, eu estou falando aqui de alguém que é apaixonado por tudo isso que eu falei, né? Museus, arquivo histórico, biblioteca, gosto muito e frequento, né? Inclusive eu sou porta-voz de uma instituição onde a gente tem lá na instituição mais de 6.000 livros, né? Então a gente valoriza muito isso, né? Mas vocês acham que as gerações que estão chegando aí vão conseguir fazer com que a gente consiga manter vivo esse tipo de equipamento? Eu acho que a tecnologia ela vem para dar um suporte muito importante para esses equipamentos, né? Cabe a gente potencializar esses equipamentos para assistir, né, esse público conectado que a gente tem, né? Eu sonho com um laboratório de conservação e restauro. O lugar que eu atuo é no prédio da Biblioteca e do Arquivo Histórico, e a gente já prospecta projetos para lá para frente, de que inclusive tem uma câmera em cima da mesa que eu estou trabalhando com bem histórico para que a comunidade saiba e acompanhe como é que é esse restauro, né? E acompanhe também todo esse desenvolvimento e por que é importante conservar ou não aquele objeto, né? Eu faço parte da escola do restauro crítico de Brande, né, que justamente tem toda uma documentação, né, para contar a história desse documento, né, que essa informação contida nesse documento, nessa obra de arte, chega às futuras gerações sem mascarar o período histórico, sem mascarar todo o trajeto desse objeto na história no seu percurso, né? Então, eu acho que sim, né? É muito engraçado quando a gente fazia visitas monitoradas, por exemplo, no arquivo histórico, que eu ia paramentada, de máscara, jaleco e tudo, luvas, mostrar uma fotografia antiga. As crianças hoje não sabem mais o que é fotografia, não sabem nem mais o que é uma câmera fotográfica, né? Então elas olhavam assim para aquilo de forma assim muito encantadas, né? E poder dizer, né, qual foi o desenvolvimento da fotografia, né, qual a importância dela para os nossos dias, né? Mostrar um jornal. As nossas crianças, né, de hoje não vão conhecer jornal impresso, né? E tudo isso a gente ainda tem para elas compreenderem como é que é o desenvolvimento humano, né? O desenvolvimento da tecnologia e como elas chegaram até aqui, né? Até o futuro, né? Como se deu esse desenvolvimento humano. Legal. Vocês querem falar um pouco sobre isso? Eu sou uma tracatrica, né? Eu acho que bem nessa linha, né? A gente tem que entender a cultura, de uma maneira geral, é algo mutável, né? Não é uma coisa fixa que vai durar para sempre, né? Então tem uma frase de um pensador que ele fala: se você acabar com tudo, destrói tudo, o que sobra, qual é o saber que sobra? Esse saber que sobra em si é a cultura, né? Mas eu nasci, cresci em Balneário Camboriú, então o que eu vi quando eu era pequeno não é nada do que se vê hoje. A minha rua, na minha casa, onde eu vivi a maior parte da infância, tinha um terreno baldio do lado, a casa não existe mais, o terreno baldio não existe mais, nada existe mais. E aí que vem a importância das mídias, né, e das artes nesse papel fundamental da manutenção da cultura, né? Ou seja, se a gente não tiver filmes, fotos e realmente estimular a sociedade a ter o contato com essas mídias, né, a população não vai ter cultura. Então é muito importante que a gente sim tenha pinturas na rua, que tenha mais filmes sendo produzidos hoje e sempre, porque aí sim a gente consegue de fato manter as nossas tradições, a nossa cultura, a nossa arte sempre, claro, não fugindo do momento presente, sempre sendo atualizada, mas se não houver uma preocupação hoje, seja do setor público, seja das pessoas, seja do setor privado, realmente essa cultura corre sim o risco de sumir, né? E aí está o nosso papel como sociedade, né, de querer que isso aconteça ou não.
A cultura ela acaba humanizando mais as pessoas, né? Trazendo um pouco mais de empatia, um pouco mais de entendimento do ser humano, né? Nós estamos aqui na Câmara de Vereadores, esses dias estavam pintando aqui, fazendo uma pintura artística no muro da estação de tratamento da EMASA, aqui ao lado. Era você que estava fazendo isso? E eu dei uma nota baixa para um Uber por conta da pintura ali. Eu saí para pegar um Uber à noite para ir para casa e o rapaz disse, acabei de chamar a guarda municipal, que tinha um cara ali com bonezinho, fone de ouvido, e era o primeiro dia, acho que vocês estavam trabalhando, vocês estavam só fazendo a marcação, exato, provavelmente, né, pelo que eu vi, vandalizando tudo ali. Quer dizer, o rapaz passou na frente, não sabia o que estava acontecendo. Ele já imaginou que não era que o artista que estava ali era um vândalo e chamou a guarda. E que quando eu cheguei em casa, eu fiquei... Aquilo é um negócio que me angustiou tanto, não o fato de ter, porque a gente passou ali na frente, não tinha mais ninguém, provavelmente já estavam saindo, que já era 8h30 da noite, 8 horas da noite, né? Aquilo me angustiou tanto que eu peguei o meu carro em casa e voltei. Mas eu voltei com a intenção de dizer, olha, se tiver acontecido algum problema com algum artista ali, vamos conversar com a guarda municipal. Quando cheguei na Câmara de Vereadores de volta, eu moro aqui muito próximo, a guarda estava aqui procurando as pessoas que estavam vandalizando aqui em volta e ver se os nossos vigias, nossos guardas aqui, sabiam alguma coisa nesse sentido. Como não tinha dado a nota ainda para o Uber, deixei para dar na próxima viagem, a nota dele foi 4, pelo preconceito, sabe? Pelo preconceito, porque a pessoa não sabe o que está acontecendo, ela já, imediatamente, ela tem um preconceito com algo que ela não viu. Então, se ela achava que realmente alguém estava vandalizando alguma coisa, ela poderia ter primeiro tentado entender o que estava acontecendo, né? E eu imagino que isso aconteça bastante, né? Ou pelo menos com alguma frequência, hoje talvez nos tempos atuais um pouquinho menos, né? Com vocês quando vocês estão desenvolvendo a arte num local público, né? Infelizmente, a nossa sociedade existem, né, pessoas assim como esse cidadão, né, pessoas que não têm cultura, né, estão desinformadas, né, e o que acontece? Essa desinformação é algo que ele vai disseminar, ele vai pulverizar para todos aqueles que está junto com ele, né? A partir dessas atitudes, né, não podemos julgar, né, a pessoa talvez por conta do que ela aprendeu, né? Hoje eu trabalho, o meu trabalho de muralismo, ele se eu for quantificar, talvez lá 95% é tinta, material que não é spray, sabe? Então eu reduzi muito o uso do spray. Então hoje eu não entro num debate com o pessoal, porque eu vim do grafite, de maneira alguma eu quero dizer que então a minha arte evoluiu do grafite, não tem como, porque eu já fiz o grafite há longos períodos, né, um longo período da minha vida, porém hoje eu tenho uma técnica mais voltada a artes visuais. A partir de um momento que você... Aí que está a questão da cultura. A partir do momento que você adquire um conhecimento que está lá trancado dentro das páginas de um livro na estante, numa biblioteca pública, assim como também tem a biblioteca da Univale, que eu amo frequentar, um livro ali fechado, ele é apenas um objeto, ele é apenas algo que ele tem o seu valor, porém ele ali fechado não tem como descobrir esse valor. E a partir do momento que eu estive diante de alguns pensadores, alguns artistas visuais que tratavam de técnicas, enfim, eu acabei me provocando a um resultado diferente, né? Então eu uso técnicas mistas, das mais variadas, onde algumas pessoas dizem, mas isso não é grafite, mas isso não é arte. Na verdade, isso é o resultado daquilo que eu me propus a fazer, né? E isso para mim é cultura. Então, o que acontece? Nós somos, como que eu julgo assim, né? Como que laboratórios. Você é fruto daquilo que você decidiu alcançar. A partir do momento que você enche de conhecimento e traz para si
né, os seus próprios desafios, você já não vai mais se conformar com o trabalho que você fazia o ano anterior, e assim sucessivamente. Essas pessoas que muitas vezes criticam, ou até mesmo, por exemplo, eu tenho um sério problema à noite de pegar sereno, de verdade. Com um sereno me dá amidalite, sabe? Então, se eu vou trabalhar à noite, eu coloco o boné e eu coloco mais o capuz ainda por cima. Sério, porque eu tenho um problema de amidalite e eu não quero ter esse problema no dia posterior. Mas quem passa de carro e vê eu trabalhando ali, e talvez eu esteja mesmo com uma lata de spray, mas aí, pela infelicidade dele, era aquele 5% do trabalho que tinha um spray, né? Ele, enfim, ele acabou colocando essa pessoa que estava ali pintando o muro junto com aquele pessoal vândalo, né? Aquele pessoal dentro da bagagem dele que ele tem, né? Tipo de vandalismo, de algo errado, ele colocou lá o artista que estava fazendo o muralismo ali na EMASA, né? Vai a rebeldia com causa ou sem causa, né, do pichador, né, e transfere para todos os outros tipos de arte, né? Eu confesso que picharam a minha casa uns 2 meses atrás, fiquei revoltado no primeiro dia, no segundo dia, e aí depois fui me acalmando e disse, mas faz parte também da arte dele, que eu não concordo, que eu não aceito, mas é um pouco egocentrismo, né? Eu não concordo e não aceito porque é a parede da minha casa, né? Então fica meio que no egocentrismo, mas para aquela pessoa é arte. Eu acho que as artes visuais, a arte plástica, é quem mais sofre com isso é arte, isso não é arte, né? Isso pode, isso não pode, né? Como se arte tivesse que ser algo que tivesse padrão, né? Qual é o padrão da sua arte? Se ela tem um padrão, do ponto de vista principalmente das artes visuais, artes plásticas, eu acho que ela já tem algumas questões ali que devem ser discutidas, porque qual é o padrão da sua arte? De repente, o teu padrão é não ter um padrão, né? E não ter esse padrão é que vai fazer o diferencial da sua arte, né? Porque senão seria tudo igual, senão nós talvez estivéssemos pintando paisagens ainda até hoje, né? O que seria dos grandes nomes, se nós ainda estivéssemos pensando só na arte tradicional, quadradinha e tal, né? Então, eu entendo que as pessoas poderiam dizer, olha, disso eu gosto, disso eu não gosto. É diferente disso, isso não é arte. Isso é arte, isso não é arte. Isso eu gosto, isso eu não gosto. Eu tenho o direito de gostar mais de uma coisa e menos de outra. Eu tenho o direito de gostar mais do azul do que do amarelo, mais do amarelo do que do azul. Agora, eu não posso dizer que o azul não é uma cor porque eu não gosto, né? E as pessoas se acham no direito de julgar o artista, dizendo que eu entendo que com todos os tipos de arte, mas principalmente na arte visual, e nas artes plásticas, não, isso não é arte para mim, né? Então é bem diferente do que, então esse julgamento ele é constante, né? E para nós é assim, eu fico bastante feliz em ver que nós ainda temos bastante pessoas jovens, né, querendo fazer algo de inovador pela cultura da nossa cidade, né? Porque nós precisamos disso para a sobrevivência cultural de Balneário Camboriú, né? E eu acho que a Aline pode, inclusive, nos dar um pouco disso, né? De quantas pessoas produziam, não em número, né? Mas numa tomada geral, quando você entrou, né, para a Fundação Cultural, que você está lá desde o início, né? E quantos nós temos hoje produzindo arte em Balneário Camboriú, produzindo cultura? Esse número, eu creio que mais que duplicou, quintuplicou, né? É um número gigante, né? Assim, sim. Nós tínhamos muita dificuldade há 20 anos atrás de achar artistas em Balneário Camboriú, né? Eu tenho como exemplo a minha própria caminhada como artista. Eu fui buscar aprender sobre arte em Itajaí, que já tem uma tradição em cultura, por ser uma cidade mais antiga, né? Mas, e eu fui, né? Eu ia desde pequena frequentar ateliês de artistas, do Diniz Domingos, depois o filho dele, o Venâncio Domingos,
né, a Casa de Cultura de Brandão. De Brandão, frequentei muito Enfim, lá. eu nasci em Itajaí, eu digo que eu nasci 3 vezes em Itajaí, né? Porque nasci lá na maternidade, nasci na Artes e nasci na Fé, né, em Itajaí. Mas me alimentei muito lá, tanto que hoje eu estou no material didático como artista de Itajaí. E eu sempre morei em Balneário Camboriú, Sim. né? São cidades muito próximas. E é muito importante essa educação estética, né? Essa formação de público, enfim. E cresceu muito realmente. Nos dias atuais a gente tem um bom número. Para ter uma ideia, com a pandemia veio a Lei de Emergência Cultural, Aldir Blanc, né? Veio um recurso, né, do federal para os estados e para os municípios. A plataforma de cadastro de Balneário Camboriú era maior que do estado. Olha. Então, nós tínhamos cerca de 4.000 cadastros em Balneário Camboriú, logicamente não só cadastrados residentes e domiciliados em Balneário Camboriú, como em toda uma região metropolitana. Tanto que Florianópolis, o Estado, se baseou na nossa plataforma para criar deles. O nosso servidor lá, meu colega de fundação, que prestou assessoria, o Guilherme Schumacher, que prestou assessoria para o Estado e para outros estados do Brasil também, né, sobre essa plataforma de cadastros. Então, sim, a gente tem tido um crescimento, né? No início da Fundação Cultural, lá em 2004, também tinha um grande programa que era o Artenomia, que era de ensino das artes, não como uma atividade contraturno, como é o Oficinas, mas Sim. como uma atividade mesmo para selecionar aquelas pessoas que tivessem uma habilidade especial na área das artes. E a gente tem toda uma geração ali de crianças naquela época que hoje já estão profissionalmente, né, atuando no campo das artes, né? Então, a gente, vez ou outra, a gente encontra uma cria que a gente fala do Artenomia, né? E é muito importante esse trabalho de educação estética, né? Até quando a pessoa se posiciona assim, de que forma dessa arte eu gosto ou dessa não, né? Cabe para a gente fazer uma reflexão. Por que eu não gosto? Né? Qual é o meu repertório? Né? Os signos que eu leio, que eu consigo identificar, para identificar se isso é arte ou se não é arte, ou por que eu gosto. Porque a produção visual, ou a produção artística, ela vai de encontro à nossa alma, né? Então, tem muito disso, né? A gente precisa se questionar, né? Por que essa obra me desperta determinado sentimento e a outra não, né? Porque a gente vai criando proximidade, vai fazendo leitura dos signos. Eu também tenho uma produção de visual, né? Como pintora e gravadora, né? E a partir do momento que a gente cria um produto cultural, um produto artístico, aquilo não é mais meu, né? Cada pessoa vai fazer uma leitura. O meu marido, que também é escultor, ele normalmente não dá nome às esculturas que ele produz, porque cada pessoa que vai fazer a sua leitura, ela vai fazer uma interpretação e vai nominar aquela obra, né? Então, é muito produtivo até. Eu acredito que vocês também devem passar por isso, né? Quando a gente recebe devolutiva, assim, do que as pessoas leram da nossa produção, né? E muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que o artista pensou. A partir do momento que criou, está solto para que se tenha interpretações, né? Vou contar aqui para vocês um segredo, né? Eu não sou muito afeto à cultura do boi de mamão, né? Uhum. Mas tem um respeito
profundo por ela, porque inclusive fico assistindo, né? E não é algo que mas eu assisto e tal, porque eu entendo que o respeito pelo artista ele tem que ser maior, né? E o artista está ali, ele gastou tempo, ele gastou neurônios para criar aquela situação toda, né? E o mínimo que tu pode fazer é respeitar o trabalho dele, né? Então eu assisto, eu aplaudo e tal, e adoro estar ali, mas não é uma coisa que me chama a atenção do ponto de vista cultural. Eu levo para a música, para as artes plásticas, né? Se pergunta para mim qual é a música que você não gosta. Eu não tenho uma música que eu não gosto, eu tenho uma música que não está na minha playlist, né? Tem música que não está na minha playlist, mas se ela tocar, eu vou ouvir, vou respeitar e não vou criticar aquilo, porque tem toda um trabalho de produção para chegar naquilo ali, né? Então a cultura para mim, é um negócio muito pessoal, ela se divide em dois aspectos: aquilo que eu elogio e que eu reproduzo nas minhas mídias de música, disso, aquilo, e aquilo que eu ouço e respeito, né? Porque o respeito pela arte ele tem que ser bastante intenso, porque eu acredito que a partir do momento que você tem acesso à arte, à cultura, seja ela qual for, né, você não volta mais ao teu estado anterior, né, de conhecimento. Então, conhecimento nunca é demais, e principalmente a cultura, que além de te trazer conhecimento, ela te traz ainda lazer, diversão, né, essa tranquilidade, essa paz. Então, eu gosto muito de pensar nas cenas culturais desta maneira, né, de que as pessoas se dedicaram para estar ali e que elas merecem ter o seu respeito e principalmente o seu apoio, né, de estar ali. Antes de passar para vocês, eu vivi aqui em Balneário Camboriú em 1994 uma cena muito interessante na área da cultura. Nós demos, na época eu estava na prefeitura, e a gente deu liberação para algumas pessoas fazer teatro de boneco ali no calçadão da Avenida Central. Então era o espaço que as pessoas tinham. Chegou um senhor com a sua esposa, barba branca, barba comprida, pedindo para fazer um teatro de boneco ali, a Roupa do Rei. Era o teatro que ele ia apresentar, e a gente deu ali para ele a autorização para ele fazer ali o teatro de boneco dele e tal. E demos uma autorização para que ele estacionasse o carro dele para descarregar o material de bonecos dele num local onde era permitido apenas carros públicos, né? Quando esse senhor estacionou o carro dele ali, chegou 2 policiais e mandaram ele sair. Ele disse: não, mas eu tenho autorização para ficar nesse espaço aqui até que eu descarregue todo o meu material, depois eu vou botar o carro no estacionamento, de forma bastante educada. Aí um dos policiais era tenente e o outro era policial, soldado. O tenente falou: olha, o senhor está faltando com respeito comigo, eu estou mandando o senhor sair daqui e o senhor vai sair daqui ou eu vou lhe prender. Fala o tenente. Aí ele falou assim para o tenente: meu filho, neste momento o palhaço sou eu. Porque ele já estava vestido com aquela roupa preta tradicional, né, com o rosto caracterizado, disse: você tome cuidado para em alguns instantes o palhaço não virar você. Obviamente que o rapaz da PM ficou mais brabo ainda, né? Ele disse: olha, eu vou lhe prender por desacato à autoridade e tal. Na hora que ele viu que ia ser preso, ele sacou a carteira dele de juiz federal e se apresentou: olha, eu sou juiz federal. Ele era um juiz federal, nem eu sabia que tinha assinado a autorização para ele ficar ali, né? Ele era um juiz. Nesse momento eu já estava chegando lá no local e tal, porque eu sabia a hora que ele ia montar o teatro, eu ia até lá para ver e para assistir, porque aí já cheguei, peguei a cena já no final. Ele disse: olha, eu sou juiz federal, meu filho, e se eu estou aqui é porque eu tenho autorização, e essa autorização é válida. Aí o policial começou a se desculpar e tal. Ele disse: olha, tu veja bem, o grande erro teu não foi o que tu fez comigo anteriormente. O teu pior erro é você agora estar voltando atrás na tua fala anterior, porque eu sou juiz federal. Quer dizer, se eu fosse apenas, na tua concepção, um artista de rua, então eu estaria preso agora. Só porque eu sou um artista de rua, então eu mereço ser preso, porque eu estou fazendo algo que eu estou no meu direito de fazer, que era parar o meu carro aqui para descarregar as coisas.
O resultado disso, durante as férias florense dele, ele e a esposa viajavam o Brasil inteiro fazendo teatro de boneco. Era a vontade dele, ele não fazia isso por dinheiro, ele não fazia isso por nada, ele fazia a viagem dele de carro, parava cidade em cidade, pegava uma autorização, ia numa praça, apresentava o teatro de boneco dele e continuava e ia embora para outra cidade. Ele fazia isso por uma questão apenas de lazer e de desenvolver aquilo que ele achava mais importante na vida dele, que era fazer o teatro de boneco. Então, o juiz federal dele era a segunda opção da vida dele. A primeira opção dele era ser artista de rua fazendo teatro de boneco. E às vezes que, mesmo às vezes, uma pessoa com autoridade não tem esse entendimento, né, da importância daquele momento cultural e acha que as coisas precisam ser todo feito de forma mais truculenta. Mas eu vou deixar que vocês também falem um pouco sobre o sentimento de vocês de futuro, começando pelas nossas artes visuais. Tu acha que no futuro Balneário Camboriú vai ser uma cidade mais colorida ou a tendência é que os nossos prédios continuem acinzentados como eram no passado? Com toda certeza, eu digo sem sombra de dúvidas. Eu me animo muito, por isso que até trago essa resposta assim de maneira tão, né, animada assim, né? Eu tenho certeza que Balneário Camboriú é um celeiro de grandes artistas, não somente falando aqui das artes visuais, defendo, né, aquilo que amo, né, as artes visuais, né, o muralismo, que é a técnica que eu adotei hoje para o meu trabalho, mas eu creio que haverão aí, né, grandes nomes de destaque, assim como no balé, no cinema. Amo cinema, sabe, você poder ter aquele prazer de você assistir um filme, falando, né, da área do meu colega, já assim, você vê o enquadramento, a questão, a sinergia entre os atores, a questão de toda a sinopse que diz, a sinopse, a questão da trilha sonora, isso emociona, faz arrepiar. Isso nos faz, inclusive, recomendar aquela obra para uma pessoa, enquanto estamos conversando de diferente outro tipo de assunto, né? Um assunto aleatório. Quando eu passo pelas marquises dos viadutos, né? pelas praças e pelas paredes de Balneário Camboriú, eu não vejo simplesmente como paredes, apenas como superfícies. Eu vejo sim ali eu vejo como plataformas, ali eu vejo como telas. Eu já consigo materializar, inclusive, é uma coisa maluca assim de artista, sabe? Mas em muitas que já aconteceu de eu estar diante a passarela foi uma delas. Foi a minha equipe, juntamente fazendo parte da equipe Tom Veiga, né? Um amigo meu de Curitiba, grande amigo meu, que ele não sabia desenhar até os seus 22 anos, se não me engano, 20 ou 22 anos, ele nunca havia desenhado, e foi a maneira que ele começou a expressar a paixão dele pelo mar, por conta de uma lesão no joelho, que ele era jogador profissional do Coxa, lá de Curitiba, e cara, tirou o esporte dele, o que ele mais amava, ele não tinha mais o que fazer. E ele começou a procurar, inclusive ele teve depressão. Estou usando aqui a vida do amigo, né? Mas ele não tem problema, ele também falaria de maneira bem aberta. E a partir dali ele começou a fazer os primeiros esboços da paixão que ele tinha pelo mar, pelas ondas do mar. Hoje ele já vendeu para várias marcas internacionais, já expôs mais de 50 países, né? Inclusive assinou o trabalho da nossa passarela. Hoje, se você for dar uma volta de lancha, de jet ski, você está passando por baixo de uma passarela que ela não estaria, talvez um tempo atrás, ela estava só com as suas paredes brancas. Mas um determinado dia eu pensei, isso é uma plataforma para fazer arte. Isto é como se fosse, a gente pode transformar isso em como se fosse um mural
artístico, mas ao mesmo tempo também no conceito de Balneário Camboriú, no que hoje estamos vivendo, 2019, né? Nesse tempo atual. Bairro da Barra, a mesma coisa, um bairro cultural. Assim como vou pegar meu carro aqui, vou virar a esquina ali, já vou ver a própria rodoviária, recebe milhares de pessoas, né, no verão. A partir do momento que ela sai da rodoviária e ela vai pegar um Uber, é essa visão que eu tento ter, sabe? Eu me projeto dentro daquela situação de outra pessoa enquanto eu estou passando do lado da pessoa. A pessoa chegou na rodoviária e está saindo pelo Uber, eu observei aquilo que... Por isso que eu digo que o artista ele é sensível, né? Eu observo aquela situação e eu penso, olha, tem um muro ali, tem um painel aqui, mesmo que ele ainda não exista, mas eu já consigo enxergá-lo. E quando um artista vai lá e se apropria daquele muro e faz real aquela visão que antes eu já tinha visto, eu fico feliz. Eu penso, pô, que legal, então tem mais pessoas que enxergam assim como eu, né? Ou às vezes é uma empresa que faz um painel lá, legal, artístico, né? Porque está apropriando aí de sensibilidade visual e não de marketing, não só nada contra, né, o marketing, mas muitas vezes a poluição visual, assim como a sonora, assim como qualquer tipo de poluição, ela nos faz mal. Se você ficar exposto a uma poluição muito grave, durante uma semana inteira você vai sentir no final da semana a sua respiração ofegante. Da mesma forma, hoje, né, a nossa sociedade eu vejo como que saturada de muita informação no celular, no computador, na televisão, e a partir daí eu tento criar, né, pelo meio, né, daquilo que eu aprendi a amar, que é a arte, essa fuga, tirar a pessoa desse, sabe, desgruda um pouco do celular, desgruda um pouco curte um pouco a paisagem, olha o que está acontecendo ali naquela praça, né? Talvez a gente pode trabalhar uma figura, né? Vai ficar legal, talvez a gente pode retratar a história de alguma pessoa por meio de um painel, e por que não, né? E aquilo vai contando a história de Balneário Camboriú, né? Vai contando, né, as histórias das pessoas que aqui vivem, né? Pessoas comuns. A arte de rua, ou a arte em muros, ou a arte em paredes, ela, além de cultura, ela também é turística e ela também é de segurança pública, né? Porque quando você tem um lugar bonito, a sensação de segurança melhora e você se sente mais seguro ao passar por um lugar que não tem uma parede escura, uma parede suja, uma parede que esteja manchada, né, da chuva ou da sujeira. Quando você vê ali uma composição artística, isso também te traz mais segurança. Isso já quem ensinou mais ou menos isso foi o prefeito de Nova York, lá da década de 90, Rodolfo Giuliani, que limpava constantemente a cidade, e os metrôs de Nova York, né, para que trouxesse essa sensação de segurança. Lá era uma questão de sujeira e de limpeza, né, e de pichação e tal, né. Mas agora, com a evolução do tempo, você ver uma paisagem desenhada, você vê qualquer coisa artístico te traz uma tranquilidade e é gostoso, né? E voltando ali no exemplo do muro da EMASA, que é só citar esse exemplo que é aqui ao lado da Câmara de Vereadores, eu nunca tinha reparado no muro da EMASA, até ele estar pintado. Agora a gente passa todo dia olhando para tentar pegar um detalhe a mais, né? E tal. Então, isso é bastante importante. Eu tenho um filho de 22 anos que começou a fazer direito e um dia chegou para mim em casa e disse: pai, eu quero fazer audiovisual. E aí eu disse: pô, meu filho, que bom que tu quer fazer alguma coisa, né? Então que você seja um audiovisual, né? Você não deve fazer nada daquilo que você não tem vontade de fazer. Não adianta você se formar em direito e ser um péssimo advogado. Então eu prefiro que tu faça audiovisual e faça pelo menos algo que você goste, né? Então você que vá te dar o mesmo futuro que você teria sendo um advogado, isso e aquilo. Então você tem que fazer sempre algo que você gosta. E Balneário Camboriú tem crescido muito, né, o número de pessoas ligado no audiovisual de forma mais profissional, né, que hoje todo mundo acha que faz produção audiovisual por causa do TikTok, do isso, daquilo, mas de forma profissional nós também temos crescido muito o número, né, em Balneário Camboriú.
Com certeza, né? Esse fenômeno de um aumento da produção audiovisual é algo ali que vem dos anos 2000 para 2010, está ligado à democratização de acesso às câmeras, né, aos meios de produção, e Balneário Camboriú não foi diferente, né? Eu lembro que quando eu comecei o Festival Internacional de Cinema aqui em Balneário Camboriú, poucas pessoas confiavam que era possível sim produzir curtas, longas metragens, médias metragens aqui em Balneário Camboriú. E eu trouxe o festival justamente para mostrar o contrário, né? Então, na época, a gente não tinha, acho que mal tinha produção audiovisual na Univale, que foi o primeiro curso que teve aqui, e tinha muito poucos alunos, e logo depois o festival veio, foi crescendo, hoje está na 11ª edição. O interesse cresceu muito, né, como uma possibilidade, não um mito, né, porque quando você pensa audiovisual, logo você pensa em Hollywood, né, em uma questão de mercado, de indústria que às vezes parece muito longe da realidade, mas agora está muito próximo, né. Nesse caminho mesmo, por exemplo, o audiovisual, o cinema especificamente, né, filmes de arte, filmes independentes, filmes europeus não chegavam a Santa Catarina há 5 anos atrás, né? Então, o único cinema que começou a fazer isso há uns 5, 6 anos era o Paradigma, lá em Florianópolis, ou seja, a pessoa antes do Paradigma tinha que ir até São Paulo, ou Curitiba, ou Porto Alegre para assistir os novos títulos que estavam em lançamento, e claro que não foi diferente, né? Aqui em Balneário Camboriú, com a criação da Art House BC, que começou a ter uma programação diária, né, de cinema, toda semana rolando lançamentos, mesmo os filmes que estão lançando em São Paulo, Rio de Janeiro, acabou aumentando, criando cinéfilos que não existiam na região, né? Eu lembro assim da história do cinema em Balneário Camboriú muito ligada ao Pipocão, aos grandes blockbusters, né? E lembro com muita saudosismo, né? Tinha o Cinerama de la Torre, sim, que era um cinema de 1.200 lugares, depois o Autocine para 350 veículos, né? E o Cine Itália, mas assim, a cidade muda, né? Sim. Balneário muda constantemente. Então, quem que sabe dessa história, né? Então, acredito que a gente tem que sempre estar contando essa história, contando a história de Balneário Camboriú e relembrando as pessoas que estão aqui de todo esse processo, valorizar as artes visuais, a música, os artistas de rua, de circo, atores, né? E realmente criar um celeiro de artistas, porque essa cidade em si é um grande parque. E por que não a arte e cultura também está disponível, não só para os moradores, mas também para quem visita a cidade? A gente tem que ter histórias para contar, e para poder contar histórias a gente precisa ter cultura. Então, para isso, a gente precisa realmente ter algum sistema que funcione, né, de disseminação cultural, de disseminação artística, para que qualquer balneário camboriense seja, em potencial, uma atração para quem visita a cidade. E para a gente possa continuar nesse nosso ciclo, né, que é por isso que acho que eu vejo a grande poesia de Balneário Camboriú, né, como um centro que é extremamente influenciador. Balneário Camboriú influencia não só o estado de Santa Catarina, mas toda a região sul, com certeza, e várias partes do Brasil também, até alguns países vizinhos. Então, se a gente tem conteúdo para oferecer, o visitante vai sair daqui com outra impressão. Ele vai ter aprendido algo, e isso nos fortalece também. Com certeza. Lilian, para nós finalizarmos, geração de público, né? Você acha que nós já estamos conseguindo estar no caminho? Aí é só muito de impressão de alguém leigo, né? Mas me dá a impressão, sim, que você tinha um público que curtia, pegando um exemplo perto de nós, que curtia balé antes do Festival Bolshoi, antes do Festival de Balé, de Dança de Joinville, e da vinda do Teatro Bolshoi, e outro número imenso de público depois. Nós não estamos nem falando aqui do artista em si, mas do público que curte artes. Balneário Camboriú tem gerado esse público que curte cultura em Balneário Camboriú, tem aumentado o número de pessoas que buscam por eventos culturais,
ou nós estagnamos aí no tempo? Não, eu acho que tem um chão pela frente ainda, né, para fazer esse aumento desse público, né? Mas eu creio que a gente tem caminhado muito bem. Um exemplo que nós temos muito atual é as próprias feiras livres de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú não tinha tradição de feiras de artesanato ou de arte, né? No município nós tínhamos a feira de hortifrutis ali na Rua dos Centros, né? Mas hoje em dia as feiras são grandes, temos grandes feiras, nós temos quase 300 feirantes envolvidos com essa atividade no município, em 3 locais distintos e ainda algumas feiras sazonais, né? Então isso vem de um semear assim, no público, né? As políticas públicas, lógico que elas vêm para beneficiar o artista, né? Vêm para beneficiar os produtores culturais, mas principalmente ela vem para beneficiar a comunidade. Então esse é o foco que a gente tem que ter, né? A cultura, a arte, a história, a produção literária, elas são indispensáveis, né? As artes populares, como o boi de mamão, elas são indispensáveis para a gente ser quem somos, com saúde, com segurança, com sanidade. E a gente viu muito isso agora nesse período de pandemia, que esse tempo de reclusão, as pessoas conseguiram sobreviver sem contato social, né, com isolamento social, através da música, através da produção de cinema, da TV, leitura de livros, e a gente começa a ver que agora, voltando ao convívio social, pessoas buscando mais aprender sobre música, né, gerou essa fome de cultura na comunidade. Que bom, né? E a pandemia, boa, né? sim, pelo menos alguma coisa boa, né? E assim como a gente vê no estudo da história ao longo dos tempos, períodos pós-guerra ou pós-pandemia, as pessoas se voltam ao que é mais essencial para a vida, né? Então, os álbuns de família, revistos, né? E nesse caso, a cultura é essencial, né? É essencial, porque o que sobra, né? Que nos leva, que nos impulsiona, no final das contas é isso, né? O trabalho nos faz sobreviver e a cultura nos faz viver, né? Exatamente. Gente, nós estouramos o nosso tempo. Queria agradecer a Lilian, o André, o Fernando por ter disponibilizado um pouquinho de tempo para nós, né, nesse projeto que estamos iniciando, pensando Balneário Camboriú, e na sequência aí nos próximos meses estaremos preparando, né, então a parte escrita, né, para deixar também à disposição da nossa população para que vocês possam acompanhar em todas as mídias, inclusive a mídia escrita. Agradeço a presença de todos e agradeço ao presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Marcos Curtis, ao presidente da Escola do Legislativo e a cada um e a cada uma que nos acompanhou na noite de hoje. Obrigado e até o próximo Pensando Balneário Camboriú. Você acompanhou a Escola do Legislativo. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.